Bem-vindos a mais uma história de quem venceu a síndrome fúngica. Você que não me conhece, sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e aqui sempre eu convido bem-nutridas que estão aplicando o método Você no Controle, que dentro do método tem a terapia nutricional antifúngica, para vencer os sinais e sintomas da síndrome fúngica. E, se você não sabe o que é síndrome fúngica, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, a pessoa que tem 3 ou mais sinais e sintomas, isso é chamado de síndrome. E fúngica, porque é característico dos fungos. E hoje eu vou conversar com a Ana Paula maravilhosa, que se disponibilizou aí no final de semana, contar uma parte da história dela para você, para que de alguma forma você talvez se identifique aí com a história dela e isso possa impulsionar seus resultados. Oi, Ana Paula! Oi, Sheila, bom dia. Tá me escutando bem? Tudo ótimo. E você tá ótimo? O vídeo tá ótimo. Ah, então tá bom. Muito Por aqui, obrigada pelo seu tempo, viu? isso, imagina, que a gente possa ser útil, né? Ah, Sempre. que bom. Obrigada por abraçar essa missão aí também. Isso. Eu que Vamos, agradeço. vamos começar com tudo. Ana Paula, conta por gentileza de onde você fala, sua idade, um resumo da sua história e qual mês que você começou o método. Então, eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho 53 anos, né? Eu comecei hoje faz exatamente 60 dias, né? 2 meses. E na realidade, assim, foi muito interessante. Eu te conheci por um vídeo sugerido no YouTube, né? Porque há um tempo atrás eu resolvi mudar meu estilo de vida, né? Começar a me alimentar melhor, voltar a me exercitar, porque com a pandemia a gente enfiou o pé na jaca, literalmente, né? Trabalhando em casa, comendo de tudo, a ansiedade por conta da situação também, né? E eu cheguei a um peso que eu nunca tive na minha vida, nem grávida, né? Eu sempre tive o biotipo magrinho, né? Mas eu consegui chegar a um peso que nem na gravidez eu tive, né? E era uma situação que me incomodava muito, né? E como eu estava conversando até com a Isadora, né? Eu tinha alguns. Eu nunca fui uma pessoa doente, tá? Eu nunca fui uma pessoa que tive doenças, né? Registros de doenças. Mas eu tinha situações na minha vida, desde muito cedo, que me incomodavam muito. Mas como eu sou uma pessoa que eu tenho uma resistência muito grande para dor, aquilo eu convivia com aquilo, sabe? Eu ia seguindo a minha vida, ia tocando a minha vida daquele jeito, né? Então, assim, desde os 15 anos de idade eu tinha uma enxaqueca que era uma coisa assim louca. Eu sempre tive renite, né? Sinusite alérgica. E as minhas enxaquecas eram um negócio assim. Se eu tivesse que trabalhar, eu ia passar o dia inteiro trabalhando, né? E você não ia nem saber que eu estava com enxaqueca. Só assim, quem me conhece, por exemplo, meu marido sabia exatamente quando eu não estava bem, porque a minha cara se transformava, sabe? Mas eu ia tocando ali, né? Não tinha como, eu tinha que conviver com aquilo, porque eu fiz N exames durante a minha vida e dizia assim: olha, não acusa nada, a medicina não sabe ainda a causa da enxaqueca, sabe? Tomava um remédio fortíssimo durante 6 meses, parava para ver o que ia acontecer, aí voltava na neurologista para fazer exame, para saber o que estava acontecendo, se ia continuar, enfim, né? Tinha uma TPM que eu só faltava, sabe, morder quem estivesse perto de mim, né? Um fluxo muito intenso, um fluxo menstrual muito intenso, né? A TPM louca. Eu tinha, e foi muito interessante que quando eu vi o seu vídeo, você falava daquelas bolinhas no braço, né? Eu sempre tive o meu braço aqui, parecia um ralinho, sabe? Um choquito. Eu tinha muita bolinha no braço, né? Eu tinha uma micose no dedão do pé. Que assim, se eu juntar todo o dinheiro que eu gastei com remedinho, com esmaltinho, com não sei o que, eu acho que eu compro um carro popular, com todo exagero, mas assim, se parasse de usar, voltava, não melhorava nunca, né? Eu tinha uma constipação, assim, eu nunca tive um intestino regular, eu não conseguia ir todo dia ao banheiro, né? Eu comecei a ter, todo ano, quando eu fazia os meus exames de rotina, eu tinha uma candidíase, eu tinha que usar pomadas, aquelas coisas todas. E aí, em 2010, eu descobri que eu tinha hipotiroidismo, né?
porque eu comecei a engordar mais do que o normal. E um dia eu me senti mal em casa, tive uns sintomas estranhos, uns sintomas tipo de labirintite. E aí comecei a investigar e aí eu descobri que eu estava com hipotireoidismo, né? Comecei a tratar hoje. Eu tomo meu remedinho todo dia, não tem mais nenhum sintoma e tal, ficou ok. Mas essa coisa da micose, né? Da TPM, era muito intensa, muito assim. Eu dizia que meu mês só tinha 25 dias. Porque os dias de TPM e os primeiros dias da menstruação, assim, eu não era ninguém, né? Eu me sentia muito mal realmente. De ter dia que eu falava assim, hoje eu não consigo trabalhar. Não tem condição. Eu era, assim, um farrapinho, né? E aí, em 2016, chegou um ponto que eu fui fazendo os meus exames e eu tive que fazer uma esterectomia, porque eu já estava com 7 miomas. E assim, minha médica falou assim: você não tem como viver desse jeito, né? Porque a TPM me deixava muito mal, o fluxo era muito intenso também, né? Os dias que eu ficava menstruada era um horror, né? E aí eu fiz a esterectomia, deu um alívio, com certeza, né? Porque agora meu mês tem 30 dias, né? Mas alguns sintomas ainda ficaram. A enxaqueca ainda ficava. Alguns alimentos que eu consumia, ela piorava. Eu percebia isso, né? Mas eu nunca fui de comer muita besteira, sabe? Eu sempre gostei muito de doce. Eu tinha uma compulsão por doce, assim, né? Terrível, sabe? Aquela coisa assim de rolinho chega, brilhava. Mas isso aí passou. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a tentar me alimentar melhor, né? Falei, não, vou voltar a me exercitar, vou voltar a controlar minha alimentação. Eu comecei isso em outubro do ano passado. Aí fui de boa, né? Fui devagar também, não fui no desespero, dieta maluca, nada disso. Fui organizando a minha alimentação e voltando a me movimentar da forma que dava, também porque a gente estava no meio da pandemia, né? Mas fui conseguindo voltar a perder meu peso, melhorar, né? E tal, ok. Só que aí, quando foi a gente está em dezembro, né? Quando foi em maio, eu tive uma crise de candidíase muito grande. Eu falei, gente, estranho isso, né? Mas, enfim, vai lá, tomar remédio, usa o remédio, aquela pomadinha e tal. Ok. Não passou 2 meses, voltou. Falei, pelo amor de Deus, que é isso, né? E eu tenho umas coisas assim que isso mexe muito com o meu emocional, sabe? Eu fiquei assim, não é possível, tem alguma coisa errada acontecendo no meu corpo, né? Porque assim, eu estava me exercitando, eu estava fazendo uma alimentação controlada, eu estava conseguindo perder peso, mas o meu corpo não estava bem. Eu sabia que meu corpo não estava bem, né? Aí fui de novo, médico, usa outro medicamento. Aí, ok, usei outro medicamento e tal, melhorou. Não deu um mês, de novo. Eu falei, não, agora, né? E aí eu falei, eu não vou tomar 6 meses de fluconazol, ficar me entupindo de remédio sem descobrir o que, que realmente está acontecendo comigo, né? E aí eu comecei a conversar com o médico e tal. E aí, nesse inteirinho, eu tive uma celulite facial. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, não sabia nem o que que era. Eu fiquei assim, eu não sou uma pessoa, graças a Deus, que tem uma tendência à depressão, nada disso. Mas eu fiquei deprimida com aquilo, porque eu falei assim, tem algo errado e eu não estou conseguindo descobrir o que que é, sabe? E eu falei assim, poxa, eu estou me alimentando bem, eu estou fazendo os meus exercícios, o que está acontecendo comigo, né? E como eu gosto muito de estudar, comecei a fuçar, procurar e tal, e foi quando eu te encontrei. E aí foi muito interessante que o primeiro vídeo que eu vi seu, não lembro agora se foi um stories, o que que foi, porque eu fui logo para o Instagram, né, para procurar, e você falava das bolinhas no braço, falava da micose, eu falei, gente, essa criatura tá falando comigo, sabe? É comigo que ela tá falando, esse stories foi para mim. E aí eu falei assim, não, eu tenho que ver. Aí comecei a assistir teus vídeos, comecei a pesquisar mais também sobre a síndrome, né, e descobri o que estava acontecendo. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que resolver isso, né? Porque só pode ser isso que está acontecendo comigo, porque todos os sintomas que você relatava, eu já tinha passado por isso, né? E aí você fez aquelas aulas gratuitas para o lançamento do curso,
Eu fiz e entrei no curso, né? Aí nos primeiros dias eu ficava lá assistindo as aulas, observando e tal. E eu E fui, foi muito interessante. Hã? para te interromper, e antes de você entrar no método, Hum. por que que você deu um voto de confiança para algo online? Porque eu vejo que você foi em vários profissionais, você tem um engajamento aí, um conhecimento, você já tinha buscado ajuda. Teve alguma coisa assim que você falou assim, não, isso aqui me motivou a entrar? Duas Você lembra? coisas, né? Lembro. Duas coisas. Primeiro, porque assim, eu senti muita confiança no que você falou, porque, como eu te falei, parecia que você estava falando diretamente comigo. E segundo, porque eu sou professora online também, então eu acredito no método, no método online, né? Então, eu acredito que funciona, porque eu falo isso para os meus alunos, porque não depende, nada na vida depende do outro, depende da gente. Como que eu quero fazer? Como que eu quero mudar? Né? Eu realmente quero isso, né? Então, eu falei, não, tem que ser isso, não pode ser diferente, sabe? Aí eu falei, vamos lá, vamos, Sheila, eu vou pegar na tua mão e vamos embora. Maravilha. E aí você entrou no método e aí como foi? Como que você se sentiu? Entrei. Aí foi muito interessante, porque assim, teve um dia que você falou, numa das aulas, né, logo no início, você falou assim, tá com fome? Come, come comida. E eu tenho uma coisa muito engraçada, eu falo até com meu esposo, ainda agora eu tava falando com ele aqui, que ele acordou e falou assim, não tô com vontade de comer. Aí eu falei assim, nossa, mãe, eu queria ser assim. Porque depois que eu descobri que eu tinha o hipotiroidismo, que a gente toma o remédio tem que esperar meia hora, 40 minutos para se alimentar, né? Eu já acordo com fome, né? O psicológico, parece que ativa, né? E eu já acordo com fome, né? Então, assim, eu falei, gente do céu. Aí de manhã eu vou, boto. O que eu tiver na geladeira, se tem frango, se tem ovo, se tem carne. Gente, nunca eu imaginei que eu ia comer um ovo com óleo, com alho poró, rúcula, tomate no meu café da manhã, entendeu? Uma batata baroa, né? Então, assim, e o que eu acho mais interessante é porque, assim, isso começou a me dar muito mais disposição, sabe? Porque às vezes eu tomava café e quando eram umas 10 horas eu tinha que comer alguma coisinha porque eu tava com fome, né? E aí eu comecei a aprender também a fazer os meus alimentos de uma forma mais saudável, né? Assim, eu amo doce. Eu não vou dizer que eu deixei de gostar de doce. Não, eu gosto. A minha preferência é doce. Mas eu faço as minhas geleias sem açúcar e eu tô amando, sabe? Porque eu descobri também que, assim, eu fiquei aqueles 21 dias sem lactose, sem glúten, né? Sem o açúcar. E foi ótimo, né? Aí, eu não lembro se foi a Isadora, com quem eu falei na plataforma. Ela falou, ó, agora começa a reintroduzir, né? Começa pelas frutas. Ok. E aí eu fui reintroduzindo e eu percebi, assim, os meus maiores vilões é o açúcar, tá? Que ele me deixa... Eu não sei nem como eu te explicar, mas eu fico incomodada, sabe? Quando eu como, né? E eu reparei que eu fico com a língua esbranquiçada. Quando eu acordo, a minha língua está esbranquiçada, né? O glúten, ele dá uma mexida, mas não é aquela coisa muito, não. É mais ou menos. Depende do que eu comi, sabe? Do nível de glúten que tem naquele alimento. Da Mas esses mistura dias. dos alimentos E também. isso. E hoje, essa semana, eu descobri uma coisa assim que eu falei, gente do céu. Eu fiz a minha alimentação normal no dia. Quando foi no dia seguinte, eu acordei com a minha língua muito branca. Eu falei, gente, o que que aconteceu? Porque eu vou te mostrar uma coisa. Ó, eu tenho aqui, ó, um Moleskine, né? Eu anoto todos os dias o que eu como. Não sei se dá pra você ver, ó. Ó, eu Oh, anoto tudo, sabe? Aí eu boto aqui a data, né? O café da manhã, almoço, lanche. Embaixo eu boto os sinais e sintomas que eu tô sentindo. E se eu comi alguma coisa diferente, ó, por exemplo, aqui nesse dia eu comi macarrão, tá vendo? Aí eu envolvo. Porque aí eu venho aqui no dia seguinte e vejo o que que eu comi. Porque não dá para lembrar tudo, né? A cabecinha às vezes falha. Então eu anoto tudo, eu tenho esse caderninho aqui, ó, que eu botei aqui, ó, terapia nutricional, tá vendo?
Então, é o meu Maravilhosa. caderninho da terapia que eu uso e todo dia eu vou anotando ali. O que eu comi de diferente, eu vou, anoto. Por quê? Porque às vezes a gente pode esquecer. Às vezes eu chego de noite, se eu não anotei o que eu comi no almoço, às vezes eu falo assim, gente, o que eu comi mesmo no almoço? Então eu anoto ali porque eu vou saber. E por incrível que pareça, essa semana só tem uma coisa que eu desrespeitei em você. Me perdoa. Eu amo, amo, amo kefir. Eu faço meu kefir já há um bom tempo, né? Então foi uma coisa que eu não consegui abrir mão dele, sabe? Mas eu ficava assim, comia dia sim, dia não, dia sim, dia não. Mas não me deu nenhuma reação. Então, assim, e esses dias eu descobri, né? Eu fui comer de noite, antes de dormir, começou a me dar uma fominha, assim, uma vontade de comer. Não foi nem fome, né? Uma vontade de comer. Aí eu falei assim, ai meu Deus, o que eu vou comer? Aí eu fui lá e peguei, botei um pouquinho de kefir num potinho, botei um pouquinho de mel e botei aveia. Sheila, no outro dia eu estava, sabe, assim, ali, primeiro que eu acordei a língua toda branca. Depois que eu acordei, assim, a minha barriga parecia que tinha um estádio de futebol dentro da minha barriga. Porque era uma barulheira. Eu falei, gente, o que que é isso? Por que eu tô assim? O que que eu comi ontem? Aí eu fui lá no caderninho. Falei, gente, aveia. Sabe? Eu sempre comi farelo de aveia. Sempre comi. A minha vida quase toda, né? Só que esses dias, quer dizer, esses dias não, já tem um tempinho atrás, eu fui fazer um pão, né? Eu vi uma receita de um pão na internet e resolvi fazer um pão. Era um pão com chia, farinha de aveia, tal, tal, tal. Eu falei, pô, legal, eu amo chia, eu vou fazer. Né? Só que o meu, eu ia usar o farelo de aveia, tinha acabado. Eu falei, não, vou comprar aveia e eu faço farinha de aveia aqui. Só que o que que aconteceu? Isso me deu reação. Eu descobri que foi aveia, porque foi a única coisa diferente que eu comi naquele dia. Entendeu? Que foi aveia. Eu falei assim, gente, que louco. Aí eu fiquei eu tô alguns dias sem comer. E aí o que que eu vou fazer? Para tirar a prova dos 9, daqui a alguns dias eu vou comer de novo. Para saber se realmente é isso, né? Que tá me causando esse incômodo, né? O organismo falando, tem algo errado aqui, sabe? Perfeito. Você entendeu o processo direitinho, porque muitas pessoas têm a visão de que são apenas os alimentos básicos, né? Que todos repetem ali, que pode causar uma sensibilidade, né? Que é a alergia alimentar tardia. E não, pode acontecer com outro alimento que você olha para ele, você acha ele hiper saudável, mas para você ou para essa fase da vida não se encaixa mais. A aveia também eu não dou muito bem com ela, não. Engraçado. E você sabe uma coisa assim? Eu amo, 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 amo de paixão uva. Mas eu nunca pude comer uva. Até aqueles sucos de uva integral, isso é um negócio que eu já sabia há muito tempo, né? Se eu tomar uva, o suco de uva, ou se eu comer uva, porque assim, eu não consigo comer 3 uvas, 4 uvas, né? Eu quero comer um cacho inteiro de uva. E não dá meia hora, eu fico com a pele toda empipocadinha. Mas é muito interessante que, assim, não é uma erupção muito grande, sabe? É um negócio assim, crespinho na pele, sabe? E coça, 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 coça. Eu já sei que eu não posso. E assim, eu fico, ai, né? Porque eu amo uva, sabe? Mas eu não posso comer a uva. Sempre dá essa reação quando eu como uva, né? Eu falo, gente, então a uva, você e eu, a nossa relação não pode acontecer, né? É, E é normalmente a gente tem maior vício, né? O maior vínculo, isso a gente tem que prestar uma atenção, porque esse vício não é à toa. Ele é, acontece por algum. E, Paulo, você percebeu, conforme você aplicou e tudo mais, essa vontade exagerada por doce, a micose, como que você se sentiu? Porque você está 60 dias no método, é pouco tempo, né? Três uhum. meses costuma vir bastante colheita, você ainda está colhendo. Mas o que que você já sentiu de resultado? Olha, é muito interessante isso, porque assim, hoje meu filho já não mora mais comigo aqui, né? É só eu e meu esposo. E aí ele acabou entrando no método junto comigo. Tudo bem que ele não segue a risca, né? Mas como eu vou fazer comida para mim, para ele separado? Não, e ele, como ele come de tudo, então vai nós dois. Mas outro dia eu estava conversando com ele que assim, logo no início, logo nos primeiros 21 dias, eu senti uma diferença muito grande porque, sabe assim, eu não sei te explicar muito bem, mas eu acho que o meu corpo está feliz,
sabe? Eu defino assim, o meu corpo está feliz. Porque eu comecei a ter uma disposição muito maior, né? Eu gosto de acordar cedo, então eu acordo cedo. Eu tenho o privilégio de morar em casa, né? Então, assim, eu acordo de manhã, é muito engraçado, meu marido morre de rir, né? Porque eu acordo, vou pro banheiro, faço minha higiene, escovo meus dentes, tal. Eu já visto biquíni, porque se tiver sol, eu vou para o segundo andar e fico no sol 20 minutos, 15, 20 minutos lá tomando sol. Aí fico, e é o momento que eu uso, assim, para fazer uma meditação, para escutar alguma coisa que eu queira escutar e tal. E o mais legal disso tudo é que não só influenciou a minha saúde, não melhorou só a minha saúde, mas o meu corpo, mas também a minha mente, sabe? Porque eu acho, às vezes eu vejo as colegas falando lá na comunidade, né? Ah, é porque eu não consigo, ah, é porque isso. Às vezes eu tenho um pouco de receio de falar, né? Porque a gente não sabe como as pessoas encaram uma coisa que foi digitada, né? Porque quando você fala olhando para a pessoa é uma coisa, quando você digita, você não tem ali a essência do que o outro está falando. Mas muito, eu acho que muito do sucesso que a gente obtém em tudo na vida, não só na questão do método, né? Mas eu estou falando aqui para a questão do método, depende muito também do nosso emocional, né? Eu não adianta, eu passei uma vida inteira tendo X problemas, eu não vou querer em 30 dias me livrar de todos aqueles sintomas que eu vivi a minha vida inteira, né? Você fala muito aquela coisa, né? Não adianta eu botar inquilino novo no imóvel que está ocupado, né? E esses inquilinos são rebeldes. Tanto são rebeldes que quando a gente começa a mexer, eles ficam tudo oriçados, né? Fala assim, tipo, não vou sair daqui não. O que você está fazendo aí, né? Mas e eu sou uma pessoa que eu não gosto de nada muito radical. Então assim, ai, vou tomar isso, vou tomar aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, vamos com calma, né? Porque assim, eu não estipulei uma meta de tempo para eu melhorar. Eu quero melhorar. Eu quero me livrar disso, né? Então vamos com calma. Vou dizer para você que eu não escorreguei? Lógico que eu escorreguei. Nossa, escorreguei. Ó, teve um dia, assim, eu não sou uma pessoa de tomar refrigerante. Nunca fui muito. Tomava assim, vai numa festa e tipo, porque eu também não bebo, né? Nenhum tipo de bebida alcoólica. Mas um dia eu fui numa comemoraçãozinha na casa da minha cunhada. E aí meu marido trouxe um copo de Coca-Cola para mim. Aí eu falei, gente, um tempão que eu não tomo Coca-Cola, né? E eu dei uma golada cheia. Falei, gente, que negócio ruim, sabe? O meu corpo falou assim, isso não é legal. E eu achei muito interessante. Eu fiquei tão feliz na hora, por incrível que pareça, sabe? Eu falei pro meu marido, eu tô tão feliz. Ele falou, mas por quê? Eu falei assim, porque eu não gostei da Coca-Cola, sabe? Um negocinho muito louco. Eu falei, gente, olha a mudança, né? E eu acho que aí você também se perceber, se analisar. Aquilo que eu falei para você, eu nunca imaginei que de manhã eu ia comer um ovo com rúcula e alho poró, né? E agora eu como de boa, feliz. Parece até que eu tô comendo uma torta de chocolate, sabe? Então, assim, o meu corpo tá feliz, sabe? Eu tô bem, eu tô conseguindo fazer as coisas com mais disposição. Eu tenho não que eu seja hiperativa, mas eu tenho uma aceleração natural na minha vida. Eu gosto de estar fazendo coisas, eu gosto de estar criando coisas, eu gosto de estar sempre fazendo coisas novas, sabe? E a gente vai chegando a uma certa altura do campeonato, não que a gente seja velho, mas a gente vai avançando na idade e a gente chega uma hora que o corpo já não responde com a mesma vitalidade que a gente tinha quando tinha 17, 18 anos, né? Só que hoje eu vejo e eu fico muito feliz porque assim, eu malho todo dia. Eu malho com a minha sobrinha e com meu marido. A gente malha em casa, com um programa online, né? E às vezes ela fala assim, tia, você tem muito mais disposição que eu. E ela tem 23 anos, sabe? E eu fico lá, vambora! Não sei o quê, projeto verão, barriga tanquinho, não sei o quê. E eu fico puxando ali, né, pra ela. E ela fala assim, gente, você é muito acelerada. Eu falo assim, não é acelerada não, sabe? Hoje é o dia. Todo dia é o dia. E antes de qualquer coisa, eu tenho que me amar, eu tenho que querer estar bem. E para eu estar bem, né? É aquela coisa, mente sã, corpo são, né? É tão antigo isso, mas é a maior realidade que tem, né? Então, assim, comer bem, me sentir bem,
me sentir saudável, ter disposição, alegria de comer. Gente, às vezes eu falo assim, eu lembro muito de você na hora que eu arrumo a mesa, né? Porque eu sempre tive esse hábito desde que a gente era criança, né? Não senta um em cada canto para comer. A minha mãe, os meus pais não eram assim. Senta todo mundo na mesa. Então, assim, eu arrumo a mesa, mesmo que eu vá tomar café sozinha, chega. De manhã, eu boto a toalha na mesa, eu boto o jogo americano, eu arrumo a mesa, eu boto tudo nos pratinhos e tal, sabe? E aí, às vezes, essa minha sobrinha, às vezes, fala assim, tem um trabalho danado com isso. Eu falei assim, não, não tenho trabalho não. Porque aquilo que eu faço, que vai me dar uma alegria, que vai me dar uma satisfação, que vai me dar um resultado legal depois, não é trabalho, sabe? E a mesma coisa é a questão do método. Porque, assim, eu deixei de comer algumas coisas, quer dizer, eu deixei de comer não, eu substituí algumas coisas, mas eu não deixei de comer nada que eu gosto. Sabe? Ah, você deixou de comer doce. Né? Teve uma amiga minha que eu falei assim, não, eu tô 21 dias sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Ela, e sem vida. Eu falei, eu nunca tive com mais vida do que hoje. Sabe? Porque eu tô me sentindo muito melhor. A minha pele melhorou, o meu cabelo melhorou. Com menos de 15 dias eu não tive mais nenhum sintoma de candidíase. Sabe? Eu fiquei assim, com aquele muco cervical que é natural do nosso organismo, que às vezes vem, às vezes vai. Mas olha, às vezes, até de manhã, às vezes, a gente que tem rinite alérgica, né? Às vezes de manhã é o momento do show, né? Dá 400 espirros, né? Porque às vezes sai do ar-condicionado, aquela coisa. Nunca mais espirrei. Ah, outra coisa, eu tinha uma coceira sem fim nos ouvidos. Eu falo assim, gente, não é possível. E uma vez o otorrino falou para mim, não, é porque você tem excesso de cera. Aí eu, sabe? Eu todo dia eu passava cotonete nos ouvidos. Porque o meu ouvido coçava, coçava, coçava sem fim. Nunca mais eu tive isso, sabe? A pele melhora, o humor melhora, sabe? Tudo melhora, a disposição melhora. É, é, assim, a ligação que a gente tem, né? E às vezes você fica falando, eu escuto nas lives, nos vídeos, né? E eu sou muito de ir, né? Conjecturar a coisa, sabe? E aí você fala da questão, muito na aula, da questão do alimento, do solo onde foi plantado aquele alimento, né? Então eu fico buscando entender e estudar a essência da coisa. E o que aquilo está fazendo para mim, né? Aquela coisa de você comer correndo. Não, não dá, sabe? Eu como devagar, eu olho para aquela mesa arrumada e falo assim, gente do céu, que mesa linda! Fui eu que fiz. Isso aqui é a minha saúde, ó. A minha saúde está aqui no prato, sabe? Eu vou viver só mais uns 50 anos, sabe? E eu quero ter essa disposição. Eu quero todos os dias ter motivo para criar coisas novas, para vivenciar coisas novas. E não dá para ser sem saúde, sabe? A gente está num mundo acelerado que todos os dias traz para gente mil e uma novidades. Como é que você quer estar daqui a algum tempo vivenciando isso, né? Eu quero, daqui a alguns anos, estar correndo com os meus netos na minha carcunda, sabe? Mas como que eu vou fazer isso se eu não tiver saúde, né? Eu quero viajar muito, porque eu amo viajar, mas como que eu vou daqui, sei lá, para a Austrália, passar 18 horas sentado no avião se eu tenho a coluna toda entrevada, né? Até nisso, eu tenho duas hérnias de disco. Eu tenho uma hérnia de disco na cervical e tenho uma na lombar. Até a minha coluna melhorou, sabe? Eu tinha crises, às vezes, de coluna e aí tinha que tomar o anti-inflamatório para poder dormir, sabe? Eu acordar... Ah, uma coisa muito interessante. Eu ia até perguntar isso para a Isadora e acabei esquecendo de perguntar. Eu, às vezes, acordava... Eu acho, né? Dentro da minha santa ignorância, que tinha alguma coisa a ver com a alimentação. Eu, às vezes, acordava com as mãos inchadas. Sabe aquele negocinho que você não consegue, mal consegue fechar a mão? Era um negócio estranho. E depois, conforme eu levantava e ia passando o dia, né? Aquilo sumia. Mas eu acordava assim, o rosto, às vezes, muito inchado, sabe? As mãos muito inchadas. Parecia que eu comia um grão de uma coisa, parecia que eu tinha comido uma melancia inteira, né? Eu me sentia assim, muito empanzinada. E hoje eu não tenho mais nada disso, sabe? E às vezes eu falo pro meu filho
mora fora, né? E às vezes eu falo para ele, ó, cria disposição aí nas suas férias, porque eu quero bater perna, sabe? Então, ele, mas mãe, não, eu tenho mais disposição do que ele. E é isso que eu quero para minha vida, sabe? Eu quero ser aquela velhinha que viaja, que dança, que curte, que eu pego meu carro e vou para onde eu quiser, boto na estrada e vou me embora, com disposição e com saúde, entendeu? Porque eu que mando no meu corpo, né? Eu que mando nele, eu que controlo ele. Mas para isso eu tenho que dar combustível bom para ele também, né? Não adianta eu pegar um super carro e meter um combustível de má qualidade, porque ele vai andar meio metro, daqui a pouco entope aqui, entope ali. E não é isso que eu quero para mim, né? E para mim, com 20 e poucos dias no método, eu ter uma virada de chave do jeito que eu tive, sabe? Não vou dizer assim, no dia que eu saio do controle, que eu como, assim, teve um dia que eu tive uma comemoração para ir, era pizza. Ah, a gente não vai comer pizza? A gente vai comer pizza. Eu também não fico nessa neura, não, sabe, Sheila? Eu, assim, eu vou de boa. E, assim, eu como sem aquilo, ai, meu Deus do céu, tô comendo isso errado, vai isso, vai aquilo. Não, sabe? Eu falo, ó, gente, hoje é dia da pizza, vamos lá, vamos trabalhar para essa pizza e ir embora o que não prestar dela. Se E, tem um e, top, e vamos escolher a pizza, né? Tem que ser isso, a isso, isso. É, pizza. entendeu? Mas eu não fico nessa neura, né? Eu busco, o que que tem? Qual o problema, né? É aquilo que você falou, ah, você quer um doce, né? Seu corpo quer chocolate. Eu amo chocolate, né? Aí eu vejo que agora algumas marcas têm os chocolates 60, 70% cacau. Então, legal, eu não preciso comer aquele que vem com 457 recheios, cobertura, não sei o quê. E ó, e para mim isso não é tão fácil não, porque eu sou professora de confeitaria. Então você Uau! imagina, é, a minha sorte é que agora as aulas online, né? A gente faz uma aula e é um bolo só, é um doce só. Porque quando eram aulas presenciais, que você tinha lá 10 alunos dentro de uma sala, 10 bolos, 20 tipos de recheio diferentes, então, assim, leite condensado, creme de leite, chocolate, imagina, né? Mas isso eu achei muito legal também, porque eu consigo ver essas coisas e assim, não é aquele negócio assim, ah, eu preciso disso. Não, não é mais, sabe? É muito. Como eu falei, a própria Coca-Cola, eu falei, gente, não gostei disso, não curti. Isso foi muito legal para mim. Você comentou da vontade exagerada por dor que você tinha e agora não tem mais. E além da micose, das queixas, né, da candidíase, você comentou do peso. O que que você percebeu de diferença aí de gordura corporal? Então, antes de eu entrar no método, eu já tinha perdido peso, né? Como eu falei, eu tinha começado a fazer uma reeducação alimentar, comecei a me movimentar de novo, né? A me exercitar de novo e tal. E eu tinha chegado no peso que eu tinha programado para isso, né? Ah, ótimo. E aí, quando eu entrei no método, eu tinha chegado naquele peso, mas eu tenho 53 anos, né? Então não tenho o corpo que eu tinha quando eu tinha 23, 24. Mas ok, tá ótimo, né? Só que quando eu entrei no método, eu comecei a reparar algumas diferenças no meu corpo, sabe? Como se alguns cantos do corpo tivesse meio que desinchado e meu corpo começou a definir mais. E aí um dia eu tive que ir na farmácia para comprar até o meu remédio da tireoide e eu vi uma balança e falei, vou me pesar, né? Para ver se eu tô ainda no mesmo peso, o que que mudou. E eu tinha perdido mais 3 quilos, sabe? Mas eu acho que eu percebi assim, eu perdi, não que eu emagreci muito, mas eu defini o meu corpo, sabe? Eu consegui, assim, hoje eu vejo, ainda não está como eu quero, porque eu percebo que quando eu como algumas coisas diferentes, dá aquela estufadinha no abdômen, sabe? Mas, assim, eu tenho o abdômen mais definido, sabe? Eu não fico, quando eu como, eu não fico com aquela sensação, ai, e olha, vou te falar uma coisa. Meu marido fica assim, meu Jesus do céu, o que que é isso? Porque é cada prato, que antigamente era um tentinho assim no meio do prato, né? Agora, meu filho, mal você enxerga o prato. Se você ver minhas fotos dos meus pratos lá na comunidade, eu como muito, sabe? Eu como muito e não fico aquela coisa empanzinada, né? Como dizem. E eu consigo manter.
até a hora do lanche numa boa. E às vezes chega a hora do lanche, eu nem tô com tanta fome assim. Às vezes eu como uma fruta, ou eu tomo um café, alguma coisa assim, que só para dar uma segurada até a hora de eu malhar, porque eu malho de noite, né? Então, às vezes eu deixo para lanchar assim, uma horinha antes do treino, né? Aí eu como ali alguma coisa, é uma fruta, ou eu bato lá um, um whey com uma fruta também, um pouquinho de mel só para adoçar. Então, assim, mas eu percebi que mesmo eu tendo perdido mais peso, né? Eu tô me sentindo bem, o meu corpo está bem, o meu corpo está feliz, sabe? Eu acho isso muito legal. E eu vou falar uma coisa para você. Eu hoje estou com o mesmo peso que eu estava quando eu engravidei do meu filho. Meu filho tem 23 anos, entendeu? E me sentindo assim o máximo. Porque eu Não, vejo assim, dá para sentir sua energia daqui, a sua ah, vitalidade, que bom. brilho, tá impressionante, assim, que eu conversando com você, eu consigo sentir a sua vibração. Ah, que bom. Isso é muito importante, porque é isso que eu tento passar para as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas me veem com essa história da pandemia, a gente está distante, né, das pessoas. Agora que a gente está começando a voltar, né, a encontrar. E às vezes as pessoas falam assim: Nossa, o que que você fez? Sabe? Eu tenho uma foto, depois eu vou mandar no direct para você. Se você quiser até postar, para mim não tem problema. De quando eu comecei a minha reeducação alimentar. E aí eu tirei a mesma foto, foi até a minha sobrinha que tirou para mim, a mesma foto depois que eu fiz 21 dias no método. Sheila, eu perdi 16 quilos. Só botando comida dentro do meu corpo, sabe? Eu nunca fui muito de comer besteira. E Paula, você comentou das medicações lá no começo, que você gastou com remédio para micose e tudo mais, para candidíase. Você lembra quanto você já havia gastado com isso? Sheila, não consigo nem ter noção, porque foram muitos anos, né? Muitos anos. Aquele remedinho da micose da unha, Jesus, era um vidrinho assim, né? Minúsculo, parece até uma amostra grátis, um esmaltezinho. Era R$ 90. Só aquele esmaltezinho, né? E o que você imaginar, eu usei para essa micose. O que você imaginar? Por fim, eu estava usando um remedinho caseiro, uma mistura caseira que tinham me ensinado. E eu tinha que pingar aquilo todo dia, 2 vezes ao dia. E é muito engraçado, que é só em um dedão, sabe? É só em um dedão. Ah, e detalhe, a minha mãe, desde que eu me entendo por gente, ela tem uma micose. Hoje a unha dela, minha mãe tem 78 anos, hoje a unha dela já é deformada. Mas a minha mãe sempre teve essa micose também, no dedão dela. E no mesmo dedão que eu tenho, quer dizer, que eu tinha, né? Ela sempre teve. E os médicos sempre falavam para ela: isso não tem jeito não, é vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu falava assim: a gente como? Não é possível um negócio vai e volta, a medicina avançada do jeito que tá, você usa um remédio caro e o negócio não cura? Tem alguma coisa que não tá batendo, né? E aí, por fim, eu tava usando esse remedinho caseiro e aí a micose realmente sumiu. Eu falei: nossa, que legal, né? Uma coisa caseira, tá. Curou, ótimo, parei de usar. Doce ilusão, né? Parei de usar. O negócio voltou. Ai, não acredito, né? E aí foi quando eu comecei a fazer Entrei no método, comecei a fazer toda a reeducação alimentar, a terapia alimentar, né? E aí, onde ela estava, ela parou. Eu falei assim, eu fiquei observando, né? Porque assim, eu fiquei observando tudo que acontecia no meu corpo, sabe, Sheila? O mínimo detalhe. As bolinhas no braço, eu ainda tenho algumas bolinhas, não dá para ver aqui por causa da iluminação, eu ainda tenho, mas é bem pouquinha. E de repente, se eu hidratar, eu acho que elas vão até desaparecer, né? Mas assim, a micose eu olhava lá todo dia. Todo dia de manhã eu ia lá, olhava, e ela tava ali paradinha. No dia que a menina veio fazer minha unha, ela cortou, né? A unha cresceu um pouquinho, ela cortou. Eu falei, agora eu vou observar se ela vai crescer, como ela tá crescendo. E ela não cresceu mais. Sumiu, sabe? A coceira no ouvido parou,
né? Que mais? Foi tudo assim tão rápido, porque... E assim, eu tenho uma coisa, eu converso muito com o meu corpo, sabe? Eu converso com as minhas células, né? Eu celebro todo dia quando eu acordo, né? Mais uma vez eu acordei, mais uma oportunidade que eu tenho de ser útil, de ser saudável, de ser feliz. Porque eu acho assim, por mais que a gente viva num mundo cheio de complicaçõezinhas, cheio de gente que ainda traz dificuldades dentro de si, né? Que a gente veja ainda tanta coisa errada acontecendo, o bem é tímido, né? O mal é ousado, mas existe muito mais gente boa no mundo do que gente má, né? E a gente tem que tentar passar isso para as pessoas, né? Passar alegria de viver, força de vontade e a coragem, sabe? Porque assim, tudo isso que nós que acompanhamos, que somos suas alunas, que a gente está fazendo para a gente, é um ato de coragem, porque a gente viveu uma vida inteira com dor e chega uma hora que a dor é tanta que não tem como você não reclamar. Né? Você vai reclamar porque está te incomodando, está doendo. Aí o outro vem e fala, aí o outro vem e traz um problema, aí vem acontece uma situação. Chega uma hora que você fala, eu não aguento mais, porque está doendo. E isso afeta o nosso emocional, né? Afeta o nosso psicológico. Então, assim, esse trabalho também que a gente tem que ter com a gente, não só a questão da alimentação com o nosso corpo, mas a alimentação da nossa mente com bons pensamentos. Porque é tudo um conjunto só, né? E se eu estou jogando para dentro de mim aquilo que o meu organismo precisa para estar saudável, para viver, né? Eu estou jogando na minha mente também. Então eu tenho que fazer essa terapia não só nutricional, mas emocional junto, sabe? E falar assim, hoje é mais um dia, eu acordei, abri meus olhos, eu estou aqui, né? Meu café da manhã, que maravilha, né? Essa comida linda, essa comida gostosa. Eu imagino a comida entrando no meu corpo e alimentando as minhas células, sabe? A água que eu bebo, limpando os meus órgãos, tirando tudo aquilo. Eu fico imaginando, você vai até rir, mas eu fico imaginando assim, tipo um desenho animado, sabe? Os funguinhos indo tudo embora assim com a água. Não, por favor! Sabe? Eu imagino isso. Quando as vitaminas entram, sabe? Elas expulsando aquilo de mim. Não é mágica, não é mágica, mas eu acho que é disciplina, né? É disciplina, é aceitação. Não vou dizer que tem dia que eu não tô com uma dor, não tô com um enjoo. Tô, porque meu corpo ainda não tá 100%, né? Eu tô há 60 dias fazendo isso e uns 5 aí eu devo ter dado uma escorregada. Mas tudo bem, sabe? Não é radical a coisa, porque tudo que é radical não funciona, Não né? Então, sustenta. não, a gente não consegue, não dá conta, né? Então eu vejo assim, eu tenho uma disposição incrível, E eu Paula, tenho, hum, desculpa te fala, interromper. né? Você comentou que o seu marido também, né, entrou aí com você. E você vai falar como que ele tá? Como que ele se sentiu aí? Gente, ele assim, meu marido é ótimo, né? Então assim, e ele tem uma vantagem, ele come de tudo. O que você botar, ele vai comer. Sabe? É tipo assim, se de manhã eu falar para ele, ó, nós vamos comer. Esses dias eu tinha sobrado da janta alguns legumes que eu tinha feito, tinha um franguinho desfiado e tal. Aí de manhã eu botei um prato no café da manhã, sabe? Tipo um prato de almoço. Tinha frango, tinha rúcula, tinha tomate, tinha umas batatinhas doces que eu tinha cozinhado e tal. Aí ele olhou assim, eu falei, nossa, mãe, não vai querer comer isso, né? Porque de manhã a gente quer pão, café, ovo, né? Aí ele olhou assim, boa ideia, vou comer também. E foi, sabe? E assim, ele tá conseguindo também, ele conseguiu perder peso, sabe? Quando eu comecei a tomar o própolis, há uns anos atrás eu fiz um tratamento homeopático por conta da sinusite, e eu tomava o própolis, né? Esse meu médico, ele é assim, defensor de carteirinha da própolis, né? E aí eu tomei, mas parei depois, não sei nem porquê, mas eu parei. E aí quando eu comecei a tomar a própolis, eu falei para ele assim, eu vou voltar a tomar a própolis, né?
eu tenho a orientação no método lá com a Sheila e tal. Aí ele, não, nós vamos tomar sim. Então, é nós, sabe? Bom. Tudo bem que assim, ontem a gente saiu para resolver algumas coisas, eu parei para comprar uma água e tomou uma Coca-Cola. Homem tem umas facilidades que a gente não tem, É, né? e tá Mas tudo, e tá tá tudo bem. tudo bem, né? Então assim, eu tenho sentido também que ele tá com um sono melhor, ele tem dormido melhor, né? Ele me acompanha nas refeições. Ele perdeu peso. Nesse dia que eu me pesei, ele se pesou. Ele, nossa, eu perdi peso, né? E tá malhando junto comigo também. Então, assim, a gente tá. Ele não tá seguindo a risca, né? Mas tá quase. Ai, que bom, que bom. Paula, fico muito feliz de escutar a sua história de vitória, viu? Obrigada pelo tempo, por compartilhar. Tenho certeza que você ainda vai contar muitas outras Vou, vitórias, vou. Né? certo? E, e isso, tudo isso que você falou aqui, né, da vibração, do agradecer, do olhar para o prato, vibrar, isso faz muita diferença. Quem tem Sim, sucesso mais rápido é exatamente quem consegue vibrar por todos os dias ter um prato de comida na mesa, por ter uma água limpa para beber. Então, se a gente começa a celebrar essas pequenas coisas, com certeza o resultado ele costuma vir mais rápido. E obrigada por compartilhar isso, viu? isso, eu que agradeço, né? Agradeço por você ter aparecido na vida da gente, porque nada é por acaso, né? E a hora que a gente sinaliza, eu acredito muito que na hora que a gente sinaliza para o universo aquilo que a gente realmente quer e que é bom para a gente, isso vai acontecer, né? É necessário que a gente realmente tenha o desejo, né? Não é, ah, tá, eu quero emagrecer, ah, eu quero me livrar disso, mas quer mesmo? Porque tudo tem ônus também, né? Tudo tem que ter uma dose de coragem, de determinação, e vão ter algumas coisas que você vai ter que abrir mão, mas tudo bem, não tem problema, porque quando a gente abre mão por algo que me faz melhor e me faz mais feliz, nossa, sem problema nenhum abrir mão disso, né? E é aquilo que eu te falei, eu todos os dias acordo e sinto o meu corpo feliz, sabe? O meu corpo tá Sim. feliz. Então, se o meu corpo tá feliz, eu tô feliz, tá tudo ótimo, sabe? Eu quero sim, daqui a mais uns 60 dias, voltar e falar assim: olha, Sheila, me livrei totalmente, né? Não tenho mais nenhum tipo de sintoma, nada mais me dá reação. E o que eu posso, né? Eu compartilho com as pessoas que às vezes chegam para mim e falam: nossa, você tá bem, você emagreceu. Eu sempre falo: gente, estou fazendo terapia nutricional, segue a Sheila lá, que a Sheila é ótima, né? Porque o que é bom a gente tem que compartilhar, né? É o servir, é uma troca, né? Então, Isso, é a questão do servir. Isso aí é muito importante. A minha mãe e a minha avó, né, falava muito isso. Quem não vive para servir não serve para viver, né? Então a gente, em algum momento da nossa vida, do nosso dia, a gente tem que servir a alguém, nem que seja para a gente mesmo, né? perfeito, me arrepiei. Obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo, tempo é vida. Obrigada por estar aqui. E essa mensagem vai chegar em muitas outras pessoas. Obrigada por isso. Nada, eu que agradeço. Um beijo para você, um beijo pessoal aí da sua equipe. Sucesso, né? Que você possa ter não só o retorno que a gente sabe que é necessário, mas não só o retorno financeiro, mas o retorno da sua missão de vida, né? Porque isso é uma missão de vida. A gente ajudar o outro, né? Faz parte do que a gente veio fazer aqui. A gente precisa disso para ser feliz, né? A gente não está aqui a passeio de brincadeira. A gente tem que fazer algo. A gente tem que servir de alguma forma, né? Alguns com as missãozinhas, outros com as missões maiores, mas se todo mundo colaborar, com toda certeza esse mundo vai ser muito melhor e muito mais saudável, sem É isso. sofrimento. Exato. Não estamos aqui para sofrer, né? Não, Então, não, não. Para vencer bri- as dificuldades. é, obrigada. Um grande Nada, beijo. um beijo, fica com Deus e se precisar a gente está aqui. Obrigada. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.